bem-vinda a mais um Assim Funciona. Aqui nós discutimos as principais estratégias e técnicas para você aplicar no seu treino, para você conseguir um resultado de academia sem de fato precisar estar na academia, sem precisar fazer musculação e até mesmo sem precisar passar pela esteira. Eu sou Roberta Aquino e o tema de hoje é dor nas costas. Como que faz para manter a rotina de treino se você sente algum tipo de desconforto na coluna? Porque uma coisa é certa, quando a gente fala de dor na lombar, dor na coluna, cara, só quem tem sabe como é, quem tem medo. E o fato é, quando a gente vai fazer exercício, a gente fica logo com aquela paranoia na cabeça. Poxa, mas e se eu fizer isso e eu sentir dor? Se eu fizer isso e se sentir desconfortável? E aí, como que faz para lidar com isso no dia a dia? É o seguinte, como que surgiu a ideia desse tema, né? Lá no estúdio, uma média, eu acho que se eu fosse chutar um número, eu colocaria aí pelo menos 50% a 60% das pessoas, elas relatavam ter algum tipo de desconforto na coluna. E aí eu resolvi olhar no IBGE para ver uma estimativa disso, né? E lá estava dizendo o seguinte, que uma média era que de 8 a 10 brasileiros teriam algum tipo de dor nas costas ao longo da vida. E cara, é muita coisa, é um dado muito alto. É tipo 80% dos brasileiros vão ter algum tipo de desconforto na coluna. E caramba, por que, afinal de contas, isso acontece? É o seguinte, a dor na coluna ela é muito associada à questão postural, a má postura, a você ficar sentado o dia inteiro, prostrado, ao celular, de você estar no computador olhando lá pra frente. Beleza, verdade, fato, inegável. Só que existe um problema por detrás do problema. Por que as pessoas estão cada vez com uma postura ruim? Se a gente for parar para analisar, é porque a gente cada vez mais tem o músculo fraco. Porque qual é a função da musculatura? É fazer correção dos nossos desvios posturais. E se o nosso músculo está tão fraco no nível de não conseguir mais exercer a função dele, a tendência é que a gente cada vez mais tenha alterações posturais. E isso está acontecendo porque cada vez mais aumenta o número de pessoas sedentárias, cada vez mais aumenta o número de pessoas que não fazem atividade física. E aí o reflexo disso, além do sobrepeso, é a questão da dor na lombar, é o desenvolvimento de doenças mais sérias, é o desenvolvimento de desconfortos mais incômodos, que é, por exemplo, a hérnia de disco, o extravasamento do disco e por aí vai. Porque como que acontece, né? É o seguinte, deixei aqui um pontinho, deixa eu ver aqui se dá para enxergar bem. Qual é a ideia? Tem aqui dois cenários. Para a grande maioria das pessoas, como que acontece o desconforto na coluna? É o seguinte, nesse número 1, é como se fosse a nossa coluna, tá bom? Aqui, essa bolinha é o que a gente chama de núcleo pulposo, que é basicamente o seguinte, tem a nossa vértebra, que são esses tracinhos vermelhos, e entre uma vértebra e outra existe essa bolinha. E essa bolinha tem a função, entre várias outras funções, por exemplo, amortecer a carga da nossa coluna. Por exemplo, quando a gente está correndo, ela faz um amortecimento, não deixa a gente sentir tanto impacto, entre outras coisas. O que acontece que faz com que as pessoas normalmente sintam dor nas costas? Eu tenho aqui a minha coluna numa boa, funcionando bem. A bolinha que faz lá o amortecimento, a vértebra de cima e a vértebra de baixo. Legal, isso aqui é a minha coluna paradinha, super de boa. Quando eu estou fazendo um movimento, por exemplo, quando eu estou jogando meu tronco para frente, quando eu estou jogando meu tronco para trás, para um lado, para o outro, quando eu estou me movimentando para fazer qualquer coisa, essa
essas vértebras, elas se articulam entre si, elas fazem movimento entre si. E o que acontece é, quando, por exemplo, eu mexo a minha coluna, quando eu mexo o meu tronco, essas vértebras, elas se articulam, então elas se movem. Nisso que elas se movem, elas tendem a se juntar. E aqui, ó, tô fazendo aqui, elas se juntando, elas se apertaram. E nisso que elas se aproximam, que as vértebras se aproximam, esse núcleozinho se move, ele é maleável. Então, por exemplo, se eu mexo o meu tronco para cá, o meu núcleozinho se move de acordo com o movimento do meu tronco. Mas o que acontece? Um terceiro cenário. Quando eu não tenho os músculos das costas, quando eu não tenho um corpo preparado, um corpo bem trabalhado para me proteger de lesão, acontece o seguinte cenário. Na parte de trás da minha coluna, eu tenho aqui várias terminações nervosas. E literalmente é nervo. Tocou ali, dói pra caramba, é inervação, é sensível. E o que acontece é, muitas vezes, quando a gente se movimenta, acontece essa movimentação desse núcleozinho. Então, por exemplo, movimentei meu tronco e aí a minha articulação fez isso aqui. As minhas vértebras se juntaram, ou seja, o meu núcleozinho se movimentou. Acontece que se eu não tiver os músculos fortes o suficiente, a tendência é que o material que fica dentro desse núcleozinho extravase, ou seja, ele vaza, ele literalmente vaza do lugar, do anelzinho que segura esse conteúdo de dentro desse núcleo, e acontece que ele toca a minha coluna, e aí é como se fosse dedo na ferida, fica ali tocando a inervação, ou seja, dói pra caramba, é desconfortável. E é por isso que muita gente, às vezes, vai fazer algum movimento, vai pegar um peso no chão, alguma coisa, mesmo que seja leve, fez um movimento para frente. E aí a coluna, pum, quando volta, nossa, é uma dor que você vai no céu. O João Miguel é um aluno lá do estúdio e ele mesmo, ele é um cara super alto, né? E ele estava contando que ele é um cara que viaja muito. Viajava, né, na época anti-Covid, ele viajava muito. E ele estava lá no aeroporto, aí ele estava lá, foi lá lavar a mão no banheiro. Ele é um cara muito alto, então ele se curvou pra pia, né, para poder lavar a mão. Aí nisso que ele fez isso, e quando ele, beleza, lavou a mão, e aí quando ele voltou, aconteceu justamente isso com a coluna dele. A vértebra dele juntou, o núcleozinho movimentou, que é o natural, só que como ele estava extremamente fragilizado dessa musculatura das costas, o que aconteceu? O material de dentro do núcleo, pum, extravasou, tocou lá na coluna, tocou lá nessa parte de inervação, e ali ele ficou. Ele não conseguia subir e também não conseguia descer, porque realmente é uma dor do caramba, é super desconfortável. E aí, como que faz então para isso não acontecer, para evitar de vir a passar por uma situação dessa? E como que a gente fez para trabalhar com o João Miguel? A gente pegou e fez um direcionamento de um treino específico para quem tem uma questão mais forte com dor nas costas. Porque é o seguinte, o que a gente precisa fazer quando a gente pensa em prevenção de dor? A gente precisa pensar em 3 cenários, que é mobilidade, flexibilidade e fortalecimento. Quando a gente fala em treinamento, as pessoas tendem a achar que a gente precisa fazer força todos os dias, que a gente precisa fazer HIIT todos os dias, que a gente precisa fazer esteira todos os dias. E não é bem assim, porque existem outras valências físicas que a gente deveria treinar, inclusive que a gente precisa treinar até mesmo para aumentar o nosso desempenho
Por exemplo, na hora que a gente for pegar carga, na hora que a gente for fazer muita força, na hora que a gente for dar um sprint, que a gente for fazer um treino de velocidade, na hora que a gente for fazer uma corrida de uma distância maior, e por aí vai. As pessoas tendem a focar muito em carga e intensidade e esquecer da funcionalidade do corpo, porque é justamente treinar a funcionalidade que vai fazer com que você não se machuque quando você está fazendo um exercício com muita carga, é o que vai fazer o seu corpo conseguir pegar mais carga, porque ele é um corpo mais funcional, é um corpo mais móvel e por aí vai. E para contextualizar, vou voltar naqueles 3 pontos que eu falei: mobilidade, flexibilidade e fortalecimento. Porque é o seguinte, quando a gente fala de proteger de lesão, as pessoas só pensam no fortalecimento. Acontece que para eu conseguir uma estrutura de corpo forte, eu preciso obrigatoriamente trabalhar tanto a mobilidade quanto a flexibilidade. Porque não adianta, uma coisa não existe sem a outra. Inclusive o nosso corpo, as nossas articulações são montadas desse jeito. É sempre assim, uma articulação que gera mais força e uma articulação que gera mais estabilidade. É tipo escadinha. Um para eu gerar força, outro para eu gerar estabilidade, força, estabilidade e assim vai indo. E qual é o grande X da questão? Hoje em dia, as pessoas são cada vez menos móveis. O que isso quer dizer? Aquele vulgo tô travado. E aí a pessoa é tão travada que ela, por exemplo, ela não consegue nem enxugar as costas inteiras porque o braço simplesmente não vai lá atrás. E isso não é legal. Não é legal porque você ter uma articulação pouco móvel é o primeiro fator de risco para você ter algum tipo de lesão. Por quê? Qual é a grande diferença de você ser uma pessoa móvel, você ter mobilidade, para você ser uma pessoa flexível, você ter flexibilidade? Quando a gente fala de mobilidade, a gente está se referindo ao movimento, o quanto de movimento a sua articulação consegue fazer. E o ideal é que você consiga fazer o movimento mais amplo possível. Por quê? Por exemplo, se você tem mobilidade, por exemplo, do quadril, eu consigo ficar aqui na posição de cócoras, o fato de eu conseguir ir lá embaixo, o fato de eu conseguir ter um movimento total da minha perna, me ajuda, por exemplo, a pegar mais carga. E se eu consigo pegar mais carga, se eu consigo aumentar o movimento, aumentar a amplitude do meu movimento, que é lá embaixo, eu consigo gerar mais hipertrofia, porque eu consigo ativar mais musculaturas, eu consigo gerar maior torque de força, e isso me faz o quê? Me faz levantar mais carga, me faz movimentar mais músculo, me faz gastar mais calorias. Então, a questão da mobilidade, ela está diretamente ligada não só à questão de prevenir a lesão, mas também de ajudar em outras características de treino, por exemplo, o treino de força. Já a flexibilidade, ela vai me proporcionar o quê? Ela é praticamente... O que seria a flexibilidade, né? Ela é a capacidade elástica do músculo. É a capacidade que o músculo tem de ir e voltar, mas não especificamente na articulação. E muitas vezes uma se confunde com a outra. E aí a gente vê a importância e como as 3 coisas estão conectadas. Eu não consigo gerar força, uma força ideal, se eu não tenho flexibilidade muscular e se eu não tenho movimento articular. Então uma coisa está conectada à outra para eu fazer um movimento ideal, para eu de fato ter força, ser capaz de gerar força no meu músculo para proteger as minhas articulações, para proteger os meus tecidos moles, as partes mais sensíveis do meu corpo. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai juntar e fazer um treino misturando essas 3 características: mobilidade, flexibilidade e fortalecimento. E como seria isso para uma pessoa que está vindo de recuperação, né, de alguma coisa na coluna, de alguma dor, algum desconforto, e como seria também para uma pessoa que simplesmente está buscando a prevenção, está buscando a questão do fortalecimento para
não vir a passar por uma situação dessa que nem o João Miguel. E aí é o seguinte, vamos lá, vou começar aqui lá no chão. E aí a gente vai dividir por articulação. Vou começar pelo quadril, porque é o seguinte, uma boa parte das pessoas tem dor na coluna e elas tendem a focar somente no local da dor. Acontece que, na grande maioria das vezes, vai ser justamente o oposto. Como assim? É o seguinte, se a coluna dói, muito provavelmente a parte da frente tem também um ponto X de problema. A parte de trás está fraca? Possivelmente sim. Tem um desequilíbrio de força da parte da frente com a parte de trás, isso existe, e aí a gente realmente precisa fazer o fortalecimento da parte de trás, e aí para você ver como as coisas são interligadas. Preciso fazer a parte 1, fortalecimento da minha parte de trás das costas, mas eu preciso fazer a parte da frente, fazer a parte da mobilidade e da flexibilidade. Por que na parte da frente, Rô? Porque é o seguinte cenário, a minha parte da frente está em desequilíbrio com a minha parte de trás. Lembra que a gente falou da postura de o tempo todo a gente está para frente. O ser humano, ele tem muito mais habilidade em fazer coisas para frente do que fazer coisas para trás. Então é natural que a gente tenda a pegar a postura curvada. E aí, o que acontece? Se eu me curvo para frente, os meus músculos da frente, eles estão sempre atrofiados, encurtados nesse sentido. E aí o meu abdômen, o meu peitoral, o meu psoas, que é um músculozinho que se insere aqui bem no início do quadril e na coxa, eles ficam aqui. E aí se eles fazem isso, eles fazem o quê? Eles deixam toda essa minha musculatura travada. E aí aquele cara travadão que está sempre com algum tipo de desconforto. Quem nunca chegou em casa do trabalho travada, né? Sentindo que as costas estão pegando fogo? E aí o que eu preciso fazer é o movimento oposto. Se eu estou 24 horas aqui para frente, eu preciso relaxar essa musculatura. E aí eu preciso me abrir para trás. E isso vai me dar, além do alívio da dor, vai me dar a questão da amplitude do movimento, vai me dar mais força na hora de eu fazer, por exemplo, um movimento de puxada, de remada, de flexão, e vai facilitar muito o meu desempenho, por exemplo, no treino de força. E como que a gente faz para trabalhar isso? Exercício de mobilidade, exercício de flexibilidade. Então, vou lá, vou colocar aqui, primeiro exercício, pensando sempre em articulação. Vou colocar aqui, pontinha do pé de trás, vai lá no chão. E o que eu quero? Eu quero começar a liberar a tensão dessa musculatura aqui. Então eu vou jogar o meu quadril, posicionar desse lado, eu vou jogar o meu quadril para frente. Só que eu não posso jogar para frente de uma forma que o meu tronco vai para frente. Esse é o maior erro aqui. Normalmente as pessoas jogam o tronco para frente achando que é o tronco que manda. Só que, lembra que eu falei que tem uma série de músculos que se inserem aqui no quadril? Se eu jogo o meu tronco para frente, esses músculos, eles não estão se alongando, a minha articulação do quadril não está melhorando a mobilidade dela. Eu preciso jogar o meu quadril para frente e para baixo ao mesmo tempo. O que mexe não é o tronco, o que mexe é o quadril, para eu sentir toda essa musculatura de coxa e de início de abdômen vindo para trás, alongando, repuxando. E aí como é que faz? Eu coloco pontinha do pé lá no chão para o meu glúteo ficar ativo, para eu fazer força com a ponta do pé no chão para mandar informação para o meu glúteo trabalhar. Um pé na frente e aí eu vou, quadril para baixo. É muito diferente de eu fazer, tronco para frente. É muito diferente. Aqui, o tronco está indo para frente, sentindo muito pouco a parte que eu preciso sentir. E agora, fazendo do jeito certo. Quadril para frente. Aqui eu já sinto toda a minha musculatura de início de abdômen
de coxa, alongando. Então eu vou ficar aqui, ó. A minha intenção é abrir o meu corpo. Eu já passo muito tempo aqui. Então eu vou, ó, quadril para frente, me ajeitei. Aqui o meu bumbum está contraído, está ativo. Eu estou empurrando o chão com a ponta do meu pé. E aí eu vou alinhar as minhas escápulas e jogar meu braço para trás. E a minha referência vai ser dedão para cima. Porque quando eu jogo meu dedão para cima, eu crio um conforto maior na articulação do meu ombro. E aí eu consigo trabalhar essa questão da mobilidade, não só do meu quadril, mas do meu ombro ao mesmo tempo. E aí eu vou fazer aqui, vou jogar lá para trás e vou, ó, segura, sustenta. O ideal aqui é você ficar uns 15 segundinhos segurando, não vou mentir, é um pouquinho desconfortável, mas é extremamente necessário. E aí o principal é, não posso deixar o meu ombro subir e também não posso deixar o meu cotovelo dobrar. Eu preciso, ó, ombro para baixo, escápula para baixo, braço reto, quadril para o chão. Quadril para o chão e para frente ao mesmo tempo. Cabeça acompanha, cabeça entre os braços. E aqui eu vou segurar 15 segundinhos e vou relaxar. Vou relaxar um pouquinho e aí vou repetir o mesmo lado. Vou jogar lá para baixo, quadril para baixo, escápula para baixo, cabeça entre os braços, cotovelo esticado, mais 15 segundinhos, relaxei. E aí eu vou fazer 15 segundos para um lado, descansa um pouquinho, repete o lado, 15 segundinhos para o outro. Fazer uma média aí de 2 a 3 vezes é bem legal, que aí você já sente toda a região do tronco um pouco mais solta, um pouco mais de conforto no seu dia. Beleza, então ó, comecei a soltar minha articulação, vou lá por uma parte mais de flexibilidade. E aí vou usar o que a gente chama de flexibilidade dinâmica, que é um movimento muito que o pessoal da ginástica usa. E aí é o seguinte, eu alonguei, mobilizei a minha parte da frente e vou fazer o mesmo com a minha parte de trás. Porque quando a gente fala em treinamento, a gente pensa sempre o quê? Equilíbrio. Então, se eu trabalho a parte da frente, eu também trabalho a parte de trás. E aí, ó, eu liberei toda a minha musculatura daqui da frente, vou liberar toda a minha musculatura de posterior de coxa, de glúteo. E aí eu vou fazer tipo brincadeira de criança. Vou fazer um rolamento, vou rolar lá para trás e vou, ó, como se quisesse tocar a pontinha do pé. Não preciso tocar, só se der. Não deu para tocar a ponta do pé, toca a canela, toca o joelho, mas o importante é, o meu joelho não pode dobrar. O meu joelho tem que ficar esticadinho para eu começar a sentir essa parte de posterior de coxa, de panturrilha e dependendo do seu nível de travamento, tem gente até que sente muito a questão do alongamento na lombar. E aí vou fazer aqui, vou fazer dinâmico para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Ah, Rô, por que esse pêndulo? Porque a ideia é, além da gente subir um pouquinho a frequência, deixar o corpo um pouco mais aquecido, a gente trabalha uma característica diferente de flexibilidade. As pessoas tendem a achar que flexibilidade, alongamento é só isso aqui, para um lado, para o outro, para um lado, para cá. Acontece que existem várias formas de se trabalhar flexibilidade. Por exemplo, trabalhando flexibilidade de forma dinâmica. E aí, qual é a grande vantagem? A flexibilidade dinâmica ela é muito mais real para as nossas necessidades do dia a dia. Porque, por exemplo, no dia a dia, quando você vai pegar alguma coisa, você está em movimento. E aí é por isso que a flexibilidade é dinâmica, justamente porque a gente está em movimento. E aí, às vezes, quando a gente vai pegar alguma coisa no chão, a gente, desatento, muitas vezes faz assim. E aí, se você parar para pensar, é o mesmo movimento que eu fiz no chão. Eu fiz assim. Fiz o quê? De forma rápida, fiz de forma dinâmica. Então, a gente aproxima a realidade do que a gente faz no dia a dia. Então, ó, voltando aqui. Fiz a liberação, fiz a mobilidade lá, tanto de ombro quanto de quadril. Senti toda a musculatura da parte da frente, do abdômen, de coxa, menos tensionada. Fiz a questão da flexibilidade
da parte posterior, para a gente buscar esse equilíbrio. E aí vou entrar no terceiro ponto da tríade. A gente fez mobilidade, a gente fez flexibilidade, faltou o fortalecimento. E aí, agora sim, poxa, equilibrei aqui a parte da frente, vou começar a fortalecer a parte de trás. E como que a gente fortalece lombar, como que a gente fortalece coluna? Exercícios de estabilidade, exercícios de sustentação do peso corporal, exercícios de core. O que é o core? O core vem do inglês, né? Vem de core, vem de centro, que é basicamente você preparar o seu corpo. E aí quando eu falo preparar, é preparar realmente para o treino, é o aquecer, é acordar o corpo, só que de dentro para fora. Core vem da ideia de centro, então eu preparo do centro, né, para a periferia, que aí a periferia seria o quê? Fazer movimento de braço, fazer movimento de perna e usar grupamentos maiores. Só que o importante aqui é eu começar a preparar o meu corpo por essa região, porque o meu centro, como o nome diz, é o centro. Eu tenho muita inervação nesse sentido. E se eu começo no exercício, se eu começo um treinamento com essa região bem preparada, eu já começo um treinamento bem aquecido e a minha chance de se machucar diminui absurdamente. E o core é basicamente essa região de músculos. Esse não é um cinturão, é um cinturão de músculos que envolve tronco, que envolve costas, que envolve glúteo e cerca todo o meu tronco. E aí, o exercício clássico que o pessoal, na verdade, acaba pensando muito, poxa, vou fazer esse exercício para poder melhorar meu abdômen, mas mal sabem as pessoas que esse exercício, ele é o tipo a mãe, né? É a mãe para proteger de lesão, que é a nossa pranchinha. E aí eu vou fazer aqui, antebraço no chão, pontinha do pé lá no chão, posição de pranchinha. A gente já alinhou esse exercício em outras aulas. Mas aí só para relembrar, o que eu preciso saber aqui? Alinhamento. O meu ombro tem que estar alinhado com o meu quadril, que tem que estar alinhado com o meu tornozelo. E o que eu tenho que pensar aqui? Eu preciso juntar o ossinho do quadril com o ossinho da costela. Então eu preciso, meu quadril está solto. Eu preciso juntar. Solto, juntando o ossinho do quadril com o ossinho da costela. E aqui eu ficar 20 segundinhos, 30 segundinhos, já trabalha pra caramba. E aí o que a gente vai fazer é passar uma sequência de exercícios de estabilidade, de geração de força, uma sequência que a gente pode fazer. E no final eu vou colocar aí um desafio de formas mais difíceis de se trabalhar esse core, que para quem já está num nível mais avançado. Então, nosso primeiro exercício, pranchinha, tudo bem. Nosso segundo exercício é o que a gente chama de table position, que é aqui, como se fosse a posição de flexão, só que eu vou ficar na posição de 4 apoios. Eu vou botar a pontinha do pé no chão, vou posicionar meu punho embaixo do meu cotovelo e embaixo do meu ombro. O pessoal tende a colocar muito aqui na frente. E aqui, força muito a região do ombro. E não é o que a gente quer. A gente quer alinhamento, a gente quer estabilidade das articulações, a gente quer gerar força. Então vou, pontinha do pé no chão, mão embaixo do ombro, tirou o joelho do chão. Quanto mais pertinho do chão o joelho estiver, melhor. Mais o trabalho abdômen. O pessoal tende a jogar o quadril lá para cima. Vai cansar um pouquinho mais a coxa e não vai trabalhar tanto o abdômen. Aqui eu deixo muito mais fácil para o abdômen. E a ideia não é essa. Então eu vou tentar deixar o mais pertinho do chão que conseguir. E aí, vou ficar aqui sustentando 10 segundinhos. Sentiu que tá tranquilo? Vou tirar um pé lá para trás, vou ficar 10 segundinhos, vou trocar o lado, vou ficar 10 segundinhos, beleza, relaxei. Segundo movimento, algumas variações para quem já está no nível mais avançado. Terceiro movimento,
vou lá para a posição de flexão. Aqui é o mesmo esquema, alinhamento sempre. Punho embaixo do cotovelo, embaixo do ombro. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar tocar o meu ombro para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. O que é importante? O que mexe é o braço, o quadril não se mexe. Se eu estou mexendo o quadril, eu não estou sendo estável, eu não estou gerando força. Então, eu estou fazendo nada, né? Eu estou só aqui gastando caloria, estou só suando. O foco é gerar força do centro para fora. Então, eu preciso fazer o quê? Juntar ossinho com ossinho. Aí eu fico travada, aí eu fico firme. E aí eu vou jogar aqui, ó, 10 toques para cada lado. E como que seria isso num treino? Seria basicamente o que a gente vai fazer agora. Então, ó, vamos juntar tudo, vou colocar aqui, ó, prepara aqui. Só que qual é a grande ideia antes disso? Se você está no nível mais iniciante, faz um, descansa um pouquinho, vai para o segundo exercício, descansa um pouquinho, vai para o terceiro exercício, descansa um pouquinho. Dependendo de como você tiver, repete. O ideal é que repita pelo menos mais uma vez. Poxa, tô bem, tô legal. Como que eu faço um pouquinho mais forte? É o que a gente vai fazer agora. Vou fazer sem intervalo, porque a ideia é a gente somar mais de 1 minuto direto em sustentação. Quanto mais tempo você consegue se sustentar, quer dizer que mais força você consegue gerar. E é isso que a gente vai fazer agora. Vou focar aí 10 segundinhos em cada posição. Então vamos lá? Preparei, pranchinha, 3, 2, 1, tá valendo. Fechei o quadril, segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subi, joelho, sustenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Foi 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Trocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Voltei. Esticou. Tocou o ombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Voltei para a prancha para fechar 1 minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. Aí, respira. E aí, a gente consegue fechar 1 minutinho, variando as posições. E assim, de verdade, foi 1 minutinho, coisa boba. Mas eu já me sinto mais aquecida do que eu estaria se eu, por exemplo, tivesse fazendo uma caminhada a 5 na esteira. É porque, literalmente, a gente aquece de dentro para fora. E se você está num nível de condicionamento melhor, o ideal é que você some mais minutos. E aí a gente pode ir variando, por exemplo, tirando um pé da pranchinha, tirando um braço da pranchinha, aumentando o tempo de permanência nas posições. As possibilidades de se trabalhar são infinitas. E se você gostou desse tipo de treino, se fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, comenta aqui, deixa alguma pergunta, alguma dúvida, que ajuda bastante na hora de produzir os conteúdos, na hora de produzir as aulas, os treinos. Eu sou Roberta Quino e esse foi mais um Assim Funciona. Estratégias e técnicas para você ter resultado de academia sem de fato precisar estar na academia, sem precisar estar na esteira, sem precisar de musculação.